preparem! Está permitindo que os cegos enxerguem todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite como se eu fosse. Se o Lula deu Furnas pro cara roubar, sabendo que o cara ia roubar, não dá para o Lula ser de novo presidente do Brasil. Mas não é deu para esse, deu para esse, para esse, para aquele, para todo mundo. O PT transformou a corrupção numa ferramenta central do modelo de poder deles. Aqui em São Paulo, meu irmão, a conexão dessa turma, sabe, de vereador, do PT com a empresa de ônibus e com o PCC já é muito mal cheirosa. Viraram uma organização criminosa em vários lugares do Brasil e eu estou dizendo isso com toda clareza e com muita dor. Não tenho prazer nenhum. Mas nós não podemos entregar a presidência da República e o governo de São Paulo para essa gente. A não ser que agora a gente quer ensinar para os nossos jovens, para os nossos filhos, que roubar vale a pena. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. A gente recebia dinheiro de mim, a gente recebia dinheiro dos perueiros. E que além disso, no dinheiro dos bicos, os bicos estavam lavando dinheiro de crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. E crime organizado é esse. O governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. que ao assumir já começou a levar algumas bordoadas e parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como? Advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender. 6 cheques encontrados no escritório do vereador Senival Moura, do PT, levam a polícia a suspeitar que ele tenha participado de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de ônibus e a principal facção criminosa com origem em São Paulo. A reportagem é de Thaís Furlan. Foi durante as buscas da polícia no escritório e na casa do vereador Senival Moura que os investigadores encontraram este cheque. Ele tem o valor de R$10 mil. Repare que a conta é jurídica. Quem paga é a Transunião, empresa que opera no transporte público de São Paulo. Não há um nome de quem poderia descontar o cheque.
Uma das assinaturas do documento é de Adalto Soares, ex-presidente da empresa de ônibus, assassinado a tiros em março de 2020. A investigação indica que Adalto foi colocado no cargo pelo vereador do PT. Adalto seria um testa de ferro de Senival, ou seja, o representante do vereador no comando da cooperativa de transportes. O cheque encontrado no imóvel de Senival Moura comprovaria a tese da polícia de que Adalto fazia repasses mensais para o vereador, verdadeiro dono dos ônibus. Para a polícia, o crime contava também com a participação do PCC, que usaria a empresa de ônibus para legalizar o dinheiro ganho com o tráfico de drogas. Durante as buscas da polícia nos imóveis ligados ao vereador, os investigadores encontraram 6 folhas de cheque, todas assinadas por Adalto Soares. Esse material está sendo analisado por uma força-tarefa aqui no Ministério Público, que vai investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o vereador Senival Moura. Segundo a investigação, Senival Moura e traficantes controlariam a Transunião. O vereador seria dono de parte da frota da empresa. Adalto seria um intermediário e responsável por dividir o dinheiro entre a facção e o vereador. Em 2020, a organização criminosa teria descoberto um desfalque milionário nas contas da Transunião. A punição de Adalto teria sido a morte. Como castigo, Senival Moura teria perdido 13 ônibus para os traficantes. Nas buscas na casa de Jair Ramos de Freitas, o Cachorrão, homem apontado pela polícia como executor do assassinato de Adalto, os investigadores encontraram esta carta. A polícia acredita que ela foi escrita por um integrante da facção criminosa. O texto diz que em dezembro de 2019, a Transunião teria recebido um repasse de 17 milhões de reais, mas que o dinheiro não foi dividido. A facção teria recebido apenas 2 milhões de reais, resultando num desfalque de 15 milhões de reais. Num outro trecho da carta consta que Adalto, identificado como finado, teria dito aos criminosos antes de ser morto que só fazia o que o Cabeça Branca mandava. Cabeça Branca seria Senival Moura, de acordo com a investigação. A carta estava escondida debaixo da cama do filho de Jair neste condomínio de luxo. Ela teria sido escrita 3 meses depois da morte de Adalto. A investigação acredita que o documento é um relatório de prestação de contas do crime organizado para o alto comando da facção. Desde a semana passada, Jair Ramos e Devanil Souza, suspeitos pela morte de Adalto, respondem ao processo em liberdade. A Transunião confirmou que o vereador Senival Moura já foi acionista da empresa, mas desde fevereiro de 2020 não é mais. Declarou também que não tem conhecimento de nenhum crime e está colaborando com a polícia. O Diretório Municipal do PT confia na versão passada pelo vereador e irá acompanhar o desenvolvimento das investigações. O vereador Senival Moura não respondeu à nossa reportagem. As defesas de Jair Ramos e Devanil Souza disseram que seus clientes são inocentes. E aí, no primeiro dia da CPI dos Correios, na casa da Eliane Cederola, eu recebo a visita do senhor Paulo Okamoto. Primeiro dia que eu ia depor em Brasília. E ele veio o seguinte, vem, a palavra dele para mim, vem a mando do presidente. Preciso falar com você. Aí eu recebo ele na casa, estava cheio de gente lá. Isso eu tenho testemunha de sobra disso. Num quarto lá, aonde ele me pede para não passar tudo que eu sei para a CPI. Por quê? Porque eu tinha que segurar o presidente Lula no governo. Né? Aí tá, aí passa os tempos tudo, e aí vai vir no assunto do Lula, não vou entrar nisso agora, passa o tempo tudo, eu tenho uma briga com ele, ele tem no hotel lá na academia de tênis, ele morava ali, e eu ficava hospedado ali para encontrar com ele, para a gente conversar à noite. Eu tenho uma briga com ele, ele vira e fala assim, Marco, o negócio é o seguinte, uma turma nossa
acha que nós devíamos fazer com você a mesma coisa que fizemos com o Celso Daniel. Mas eu sou contra. Ele falando isso comigo. Paulo Okamoto. Vou repetir. Tá? E isso eu faço em qualquer detector de mentiras. Hein? Qualquer um. Aí eu falei assim, gente, escapei de uma e agora estou na mão de um bandido de novo. De uma vez por todas, acabar com a impunidade. O senhor falou em investigação no caso de Santo André. A prefeitura teve denúncias, o prefeito Celso Daniel acabou assassinado, era o seu coordenador de programa. Por que o PT agora quer a destruição de fitas que foram gravadas e que poderiam, por exemplo, ajudar nessa investigação? Veja, o PT não quer. Primeiro que não é o PT que está envolvido enquanto direção nacional. Você pode ter uma ou outra pessoa do PT de Mas Santo André. integrante do PT... O que nós queremos é que as coisas sejam feitas da forma mais legal possível, porque, na nossa opinião, todos brasileiros são inocentes até prova em contrário. O que nós não queremos é que uma fita gravada de forma fraudulenta pela Polícia Federal seja utilizada politicamente. Apenas isso. Mas destruição. Você coloque técnicos para ouvir, se tiver incriminação de alguém, que esse alguém seja punido. Isso para nós, Fátima, é o que vai nos dar o direito de andar de cabeça erguida neste país. Foi duro conquistar e nós não queremos perder. Agora, candidato, perdão, quando o senhor diz que o partido, como instituição, não defende a destruição de fitas, o senhor com isso está negando um pedido público do deputado João Paulo. Veja, o que o partido fez foi pedir que houvesse critérios para que uma fita gravada, eu vou repetir, de forma fraudulenta, a Polícia Federal cometeu uma insanidade. Até eu, pelo que sei, fui investigado durante 2 anos e, pelo que me conta, eu não cometi nenhum crime. E o que nós não queremos é que essas fitas sejam utilizadas para fins políticos. Mas aí... Agora, para investigar Santo André, sabe, nós, mais do que ninguém, Boni, temos interesse em desvendar o que levou o nosso querido Celso Daniel a morrer. Perdão, deputado. Candidato, ato falho pelo seu passado parlamentar. Candidato, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi o seguinte: os eleitores do estado do Rio tiveram oportunidade de ver num programa político do PT na televisão fitas gravadas ilegalmente com denúncias contra o candidato Garotinho. O PT, naquele momento, exibiu as fitas no estado do Rio. E a direção não são 2 pesos e 2 medidas? Meu querido, a direção nacional não concordou. A direção nacional, inclusive, achou que foi um equívoco do PT do Rio de Janeiro utilizar a fita da forma que utilizou. Um médico legista responsável pelo laudo da morte do ex-prefeito Celso Daniel. Por favor, doutor Carlos, prints. Você é legista há quanto tempo, doutor Carlos? Eu sou legista há 21 anos. Com quantas autópsias realizadas? Eu faço... Dá para saber? Eu já fiz e orientei mais de 20, 30 mil autópsias. E sou responsável por todos os casos importantes do Instituto Médico Legal nos últimos 18 anos. Dos acidentes aéreos aos crimes que têm alguma forma de projeção. Celso Daniel foi encontrado com as mãos e os braços contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. O primeiro tiro foi superficial, entrou pelo peito rente à pele e saiu pela axila. O segundo atingiu o ombro direito, o terceiro pegou no antebraço. No chão, Celso Daniel, de acordo com o legista, levou 2 tiros no rosto e 2 nas costas, que provocaram ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. Isso significa terror, morte com muito medo, sob tortura, né? Com muito sofrimento. O meu laudo sempre fez uma pergunta: por que a violência? Por que o constrangimento? E por que a tortura? Na época, 2002, eu não tinha resposta. Os fatos novos que surgiram agora em 2005 dão uma ideia de que a tortura tinha um objetivo específico, que ele desse informações sobre algo, como, por exemplo, o documento... Como o laptop, por exemplo, que foi referido aqui pelo João Francisco. Eu não tenho dúvidas quanto à tortura. Eu recebi todo o apoio do governo, do Estado e da Polícia Civil, mas eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. E em seguida foi decretado o segredo de justiça.
Acho que o senhor precisaria de um PowerPoint para ver a ligação. Eu vou explicar para o senhor a ligação, tá? O prefeito de Santo André foi assassinado. O empresário Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários e que culminou no assassinato do prefeito. Tendo informações sobre quem mandou matar o prefeito, começou a chantagear o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu. Aí sabe que incomodou o ex-presidente Lula? Porque ele foi lá na Chain, através do amigo dele, Bunlai, e pediu um empréstimozinho para calar a boca do Ronan. Com esse empréstimo, o primeiro de 6 milhões, ele comprou o Diário do Grande ABC, que é o jornal lá de Santo André. E segundo consta, mais 6 milhões vieram aí para ele terminar de pagar a dívida. O senhor não consegue enxergar a ligação? O senhor gostaria de um PowerPoint para explicar melhor? E assim, eu queria explicar, eu queria que o Carlos Eduardo olhasse para mim. Nós precisamos ter cautela para não ficar... Senhor presidente, segura, por favor. Devidamente. Deputada Mara, conclua. Bom, a contrapartida desse empréstimo irregular, o empréstimo de risco E, que foi dito que era empréstimo de risco B, mais uma mentira, tá? Resultou em 2, no mínimo, contratos bilionários para a Chain. Esse foi o custo que o contribuinte pagou para calar a boca do chantagista Ronan Maria Pinto. Um de 1 bilhão e 200 milhões e outro de 4 bilhões. Esse foi o resultado. Foi isso que a Chain pagou para calar a boca do chantagista, para não envolver o ex-presidente Lula no assassinato do Celso Daniel. Se ele não tivesse envolvimento nenhum, ele jamais teria pedido essa ajuda para a Chain. E aqui tem um companheiro que eu vi ele aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha. Eu defendo, desde que entrei no tribunal, uma política de não prisão de pequenos traficantes, e essa é a jurisprudência que começa a prevalecer. Nem prisão preventiva e, depois de condenado, regime aberto, porque essa é, talvez, a pior política que se pratique no país. É a política de prender meninos de periferia, geralmente primários e de bons antecedentes, porque estão com 100 gramas, meio quilo, 1 quilo de maconha ou tantas gramas de cocaína, joga eles na prisão, destrói a vida deles, ele sai pior do que entrou, custou dinheiro para entrar, o tráfico substitui ele no dia seguinte, não serve para nada. E, portanto, eu me considero, mas aberto, evidentemente, a todos os debates, vocês não vão encontrar uma decisão minha que não seja verdadeiramente garantista no sentido de respeitar os direitos de defesa. Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Olha quem tá aqui comigo. Isso aqui é porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Queremos.
Que bom que vai ter bandeiraço na praça, porque da direita, quanto mais morrerem de Covid, de tudo, de AIDS, de câncer fulminante, pra mim o melhor é, já que a gente não pode fuzilar, então que vão na praça fazer bandeiraço e se Deus quiser morram tudo de Covid. Mas olha, adultos, mulheres, idosos e crianças, não vale um, não se salva um. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Tá aqui. De pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. No interior de São Paulo, olha só, um ladrão roubando um cadeirante. Ele primeiro, vocês viram que ele fingiu ajudar, né? Tava ali empurrando a cadeira. E daqui a pouquinho, olha só o que ele faz. É um golpe muito rápido, assalta o cadeirante, nem se importa que deixou ele aí caído no chão. Encarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Pô, tô te dando um maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. E no lugar da polícia vai ficar quem? As milícias armadas revolucionárias socialistas, que não só farão a segurança da sociedade, como garantirão